A santidade de Deus foi ferida, a santidade de Deus foi tocada. Deus não falava mais com ninguém, Deus não usava mais ninguém, ninguém mais ouvia a voz de Deus, porque a Bíblia diz que quando Adão estava no Éden, Deus passava para falar com ele, ele se escondia, porque a santidade de Deus era tão grande que o homem se sentiu só. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus agora tenta novamente, meus senhores, alcançar o coração do homem. Deus novamente tenta ser amigo, ser companheiro, ser novo amigo do homem. Deus só queria alguém para ser amigo dele. Deus só queria alguém para compartilhar os seus planos, para compartilhar os seus propósitos, para compartilhar os seus mistérios. Quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo de número 12, Deus encontra na terra de dos Caldeus um homem por nome de Abraão. A Bíblia Sagrada descreve que Deus, olhando para esse homem, resolve fazer uma amizade, resolve envolver os seus sentimentos e realizar uma obra na vida desse homem por nome de Abraão. Só que Deus encontra em Gênesis capítulo 12 a primeira barreira. Abraão estava morando na casa do seu pai, Abraão estava morando na terra da idolatria, Abraão estava morando na terra da impiedade. Em Gênesis capítulo de número 12, a Bíblia Sagrada diz que Deus agora chama Abraão, ele faz uma proposta. Deus apresenta em Gênesis capítulo 12 a Abraão e faz uma proposta. Qual era a proposta de Deus, pregador? Não era uma proposta barata, não era uma proposta qualquer, porque Deus não é Deus de proposta baixa. Deus não aceita qualquer proposta. Deus, quando vai atrás de alguém, Deus faz uma proposta alta, Deus faz uma proposta cara. Deus, segundo os caldeus, apresenta a Abraão e diz: eu tenho uma proposta para você. Você está disposto a aceitar a minha proposta? Abraão diz que eu tenho que fazer. Deus diz para ele: você tem que sair da sua casa, sair da sua terra, sair da sua parentela. Por que que Deus pede para Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela, sair daquele lugar primeiro? Porque na Bíblia Sagrada diz que o pai de Abraão, por nome de Tera, ele não era crente. É como sendo ele não sendo crente, ele adorava os deuses daquela época. As nações pagãs reverenciavam. Aí Deus então faz Abraão entender uma coisa: Abraão, eu quero ser o seu amigo, eu quero ser o seu patrão, eu quero ser o seu senhor, mas teu porém, tu tem que aceitar a minha proposta, tu tem que sair daí. Por que, Deus, eu tenho que sair daí? Porque eu não posso trabalhar em coisa misturada, eu não posso misturar. Abraão, o Senhor está envolvendo numa terra de idolatria, numa terra onde o pecado reina, onde a impiedade domina. Eu não posso habitar aí, Abraão. Oh, meus senhores e minhas senhoras, Deus essa noite está dizendo para mim e para você ser amigo de Deus, para você ser intérprete de Deus na terra, a primeira coisa que Deus está te pedindo: se separe daquilo que está te prendendo. Quantos moços que eram crentes, pregadores, eram a bênção, quando se envolveram sentimento com moças que não eram crentes, esfriaram na fé, ficaram fracos, desviaram da igreja. Moças que eram crentes, não quiseram esperar um casamento em Deus, quiseram atrás do ganãozinho do mundo, agora se envolveram, se misturaram, perderam a força. Deus estava dizendo: Abraão, eu quero você só para mim. Esse negócio de misturar não dá certo. Ei, meu santo, a igreja de Deus na terra é um espelho, a igreja não pode se misturar. Igreja que mistura perde o sabor, obreiro que se mistura perde o sabor, pastor que se mistura perde o sabor. Hoje você não sabe se a igreja ou se é um velório, se a igreja é o seu cemitério, se a igreja é seu baile. As igrejas estão mudando, mas eu louvo a Deus, pastor Geraldo, que aqui ainda Deus anda com a igreja e ela não se misturou. Deus não é Deus de duplicidade, de dubiedade. Deus gosta de agir sem mistura.
Deus é verdadeiro. Deus queria que Abraão entendesse. Deus queria que Abraão ouvisse aquilo que Deus estava dizendo. Abraão, quer a minha proposta? Sai dessa aldeia, sai da casa do seu pai. Para onde eu vou, Senhor? Abraão não perguntou isso. Abraão não disse assim: ó Deus, eu só vou se o Senhor preparar um apartamento lá em Copacabana. Eu só vou se o Senhor depositar X na minha conta bancária. Eu só vou se o Senhor me dá um carro 0 km. Porque está cheio de gente assim. Só faz se tem, só faz se dá, mas de graça ele não faz nada, meu querido. Abraão aceitou a proposta de Deus, vendo o invisível, sabendo que Deus ia honrar, ele não fez. Só canto lá se vender tanto e me dá tanto. Só prego lá se me oferecer tanto e me dá tanto. Graças a Deus, quando o pastor Geraldo me ligou, eu disse para ele: eu vou. Quando o senhor cobra, eu disse: eu não cobro, porque não tem valor numa mensagem. Anticristo, irmão, cobrar espírito de anticristo. Deus sabe a sua necessidade, você não precisa cobrar, Deus vai te honrar. Eu vim aqui, vou entregar tudo que Deus mandar. Nós vamos comer Bíblia essa noite. Bíblia do Senhor. Abraão sai para onde, irmão Tadeu? Sai na direção que Deus havia lhe orientado. Quando Abraão, meus irmãos, recebe a chamada, Abraão a princípio ele fica preocupado, ele fica inseguro, mas Deus diz para ele: faça a sua parte, o resto você deixa comigo. Faça a sua parte, daqui para frente quem vai comandar sou eu. Eu quero profetizar aqui no ciclo de oração, eu quero profetizar aqui nos obreiros, eu quero profetizar aqui na igreja. Faça a tua parte, que do resto quem vai cuidar é Deus. Faça a sua parte, porque daqui para frente quem vai tomar conta é Deus. Crente que se envolve com Deus, Deus cuida dele. Crente que se envolve com Deus, Deus cuida dele. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar dos teus filhos, Deus vai cuidar da tua família, Deus cuida de você. Deus sabia qual era a intenção de Abraão. Abraão, quando sai de casa, olha só, Abraão chama a sua companheira e ela diz: vamos comigo, porque Deus falou conosco. Você sabia que tem pessoas que não gostam de andar com a sua companheira? Tem pregador que quando viaja tem vergonha de levar a esposa, tem vergonha de levar a companheira. Abraão diz assim: não, eu só vou sair daqui se você sair comigo. Eu só vou viajar se você for viajar comigo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Abraão sabia que a costela era uma coisa que estava entrelaçada com ele. Aonde ele ia, a mulher tinha que ir com ele. Aonde ele ia, a companheira tinha que ir junto. Oh, santo e santa de Deus, não tenha vergonha daquilo que Deus te deu. Não tenha vergonha da mulher que Deus te deu. Ande com ela, valorize com ela, ajude ela, porque a mulher que Deus te deu é bênção para a tua vida. Vai, Abraão, com a sua viagem missionária. Abraão sai de casa. A Bíblia diz então que por onde Abraão passava, Abraão levantava um altar a Deus em forma de agradecimento por aquilo que Deus fez em sua vida. É importante ressaltar aqui, santos de Deus, que Abraão era um homem que gostava de levantar esse altar, porque ele sabia, pastor Geraldo, que cada altar que ele levantava era um sacrifício agradável a Deus. E Deus sabia que quando Abraão levantava um altar, Deus parava para receber. Ah, se as nossas igrejas soubessem quanto tem poder a oração de um crente, quantos não ora mais, não levanta o altar mais, já quer comer tudo mastigado, perderam o sabor de orar. Antigamente, para fazer alguma coisa oravam, para casar orava, para mudar de casa orava. Hoje não, hoje não precisa levar
passavam, ele levantava um altar a Deus e Deus se agradava disso. Sabe o que Abraão está dizendo aqui? Ele sabia como conquistar Deus. Ó santo e santa de Deus, você aqui essa noite tem que saber aquilo que agrada a Deus. Você tem que saber como é que chama a atenção de Deus. Tem pessoas que chamam a atenção dentro da gente, chama a atenção de todo mundo, mas a atenção do principal que é Deus ele não chama. Mas Deus está dizendo hoje, Deus quer que você volte a chamar a atenção de Deus. Como é pregador, voltando a orar, voltando a ler a Bíblia, voltando a buscar a presença de Deus. Escute, depois que ele continua a sua viagem, Abraão havia recebido várias propostas de Deus para a sua vida. Abraão havia recebido várias promessas de Deus para a vida. Tanto é que depois que Abraão sai da sua parentela, é da casa do seu pai, a Bíblia diz que Deus começa a prosperar Abraão. Abraão agora tinha empregado. Abraão agora tinha servos que trabalhavam na sua fazenda, que administravam os seus negócios. Mas, meus queridos irmãos, Abraão, depois de ter recebido várias promessas de Deus, depois de ter recebido várias propostas de Deus, Abraão tinha um sentimento no coração. Abraão tinha um sonho no seu coração. Um sonho, sabe aquele sonho que nós temos lá no fundo do coração, que às vezes ninguém sabe, que você não contou para ninguém, mas é aquele sonho que está em particular e você fica guardado em silêncio, dizendo para Deus cumprir. Abraão, depois de ver Deus ver tantas coisas, realizar tantas coisas, Abraão ainda estava esperando. Estava esperando o que, irmão Tadeu? Estava esperando um filho. Por que Abraão estava esperando um filho? Porque a Bíblia diz que todo homem fazendeiro antigamente em Israel, quando ele adquiria várias posses para o bem, antes dele falecer, ele já preparava a ordenação do seu filho, dizendo: papai está velho, papai está cansado, quando o papai morrer, a herança vai ficar com você. Abraão estava triste, estava batido. Por quê? Porque embora ele tinha Eliezer, o sacerdote, o moço que administrava a sua casa, que cuidava dos seus negócios, Abraão sabia que esse homem não poderia ser o dono da sua herança. Agora, para nós chegarmos tempo aqui, quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo de número 15, Abraão nesse momento estava triste, estava batido, estava preocupado. Por que, pregador? Porque a promessa de Deus ainda, que Deus havia prometido para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família, ainda não havia se cumprido. Queridos, com base nesse texto bíblico e base neste capítulo, eu quero pregar aqui: Deus ainda realiza sonho, porque Ele continua fiel. Deus ainda realiza sonhos, porque Ele continua fiel. O que é isso, pregador? Sonho é comer, dormir de barriga cheia e dizer que sonhou com alguma coisa. Não, sonho é o que Deus falou dentro da sua alma, que um dia você vai ser usado, que um dia você vai ser levantado, que um dia o Brasil vai conhecer o seu nome, que um dia você vai viajar. Isso é sonho. Um dia você vai casar, moça, um dia você vai ser mãe. Abraão alimentou isso, porque quem havia prometido não eram os homens daquela época, mas era o Deus que fez o céu e a terra. Eu quero profetizar aqui hoje: se o teu sonho não chegou, calma. Se o teu sonho não aconteceu, calma. Deus é fiel para realizar sonhos. No capítulo 15, Abraão estava querendo desanimar, querendo jogar tudo pro alto, entregar a toalha, dizendo: para mim não dá mais, até aqui eu cheguei, mas daqui para frente não vai mais. Oh, coisa boa quando nós estamos nos dias difíceis, quando nós estamos naquele dia que parece que o céu está de bronze, parece que não tem ninguém do nosso lado, parece que não tem amigo, parece que não tem companheiro. Sabe aquele dia em que você levanta, não quer conversar com ninguém, levanta, não quer falar com ninguém, levanta, lava o rosto, põe a mão na cabeça, olha para o céu e diz: Deus, hoje é só
Senhor mesmo para ter misericórdia. Abraão estava nesse dia abatido, indignado. É quando ele estava desse jeito que chega o próprio diabo dizendo: está vendo? O sonho de Deus não pode acontecer, o sonho de Deus não pode ser realizado. Deus mentiu para você, Deus falhou com você. Quando o diabo estava falando isso, Deus se debruça na janela do céu, através de uma visão aparece para Abraão dizendo: Abraão, meu servo, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o seu galardão. Quando Deus falou isso para Abraão, ele estava dizendo: eu estou aqui, rapaz, porque está cabisbaixo, porque está preocupado, porque está indignado, eu estou aqui. Aí Deus chama Abraão para fora da tenda: vem aqui, meu filho, vem aqui, meu servo. Olha lá para cima. Abraão: está vendo o céu? Estou vendo, Senhor, é um céu bonito. Está vendo aquelas estrelas? Estou vendo, soltando. Começa a contar agora, Abraão. Abraão olha para Deus e diz: Deus, verdadeiramente eu fui bom de matemática, fui um ótimo aluno, mas não dá para contar porque são tantas. Deus diz: é isso que eu tenho para você. Eu tenho muito mais lá na frente, Abraão. Ainda nem começou. Eu quero profetizar aqui hoje: Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Não é só isso não. Lá na frente tem mais. Lá na frente tem mais, obreiro. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais para a tua vida. Deus falou: eu tenho mais, Abraão. Deus não é Deus limitado, meu filho. Deus não é Deus limitado. Deus tem mais para essa igreja. Deus tem mais para os crentes aqui em Minas Gerais. Deus tem mais, porque Ele ainda realiza ações, porque Ele é fiel. Depois dessa conversa entre Deus e Abraão, a Bíblia diz que Deus, versículo 9, 10 e 11 que lemos, chama Abraão e diz assim: Abraão, vai lá no meio da fazenda, pega os animais para mim. Abraão vai, pega os animais, como Deus mandou, e parte-os pelo meio, assim, vai para cá. A Bíblia diz que ele parte os animais pelo meio, coloca uma parte para a esquerda e outra parte pela direita. Abraão já estava entendendo, porque Abraão sabia que toda vez que o homem chamava um companheiro para fazer isso, é porque eles iam fazer um pacto, eles iam fazer um compromisso, eles iam fazer uma aliança. Abraão pensou assim: eu moro aqui, mas não vou fazer compromisso com ninguém. Eu moro aqui, mas não vou fazer aliança com ninguém. Não tem ninguém nesta região que eu vou fazer um compromisso. Escute só: quando Abraão parte os animais pelo meio, ele sabia que quando os homens iam fazer um pacto, ele dizia para o seu companheiro, dizendo assim: vamos passar pelo meio dessas metades, e você passa por cima dessas outras metades. Se eu não cumprir esse compromisso, tudo aquilo que é meu, fazenda, gado, ovelha, terra, herança, vai ser seu. E se você não cumprir, tudo aquilo que é meu vai ser seu. Isto era antigamente feito em Israel, era um pacto, era uma aliança. Quando Deus chamou Abraão, nesses versículos aqui, Abraão só foi fazendo o que Deus mandou. Abraão só foi fazendo o que Deus estava mandando. Quando de repente Deus então fica só observando a ação e a atitude de Abraão. Abraão bate os animais, e depois Deus fica olhando o que havia dentro dos animais. Esses animais aqui, na tipologia bíblica, transfere-se para a igreja, transfere-se para o crente. Deus não pode atuar na vida de um homem que tem sujeira por dentro. Deus não pode atuar na vida de um homem que tem imundícia por dentro, porque tem crente que na igreja ele é uma bênção, aquele pula, aquele salta, aquele topinha, aquele dá glória, mas em casa é pior que o diabo. Dá na esposa, dá no filho, compra e não paga. Oh meu filho, oh minha filha, Deus disse ali para Abraão: bate os animais, eu quero ver o que tem dentro. Enquanto eu não descobrir o que tem dentro, eu não vou operar. O que é que tem dentro de você hoje? O que é que está dentro de você hoje? É raiva, é ira, é ódio, é vingança, sentimento maligno. Deus quer ver dentro de você hoje pureza, santidade, união, graça, poder, misericórdia. Deus só pode operar onde há sinceridade.
Porque se tivesse alguma coisa fora lá dentro, Deus ia limpar, Deus ia jogar fora. Porque Deus não pode misturar a sua santidade com a impiedade. A Bíblia diz que depois que Abraão fez tudo isso, depois ele bate os animais pelo meio, ele fica esperando ao mistério. Enquanto ele fica esperando, a Bíblia diz que as aves de rapina queriam chegar no seu sacrifício. Na tipologia, as aves de rapina são os demônios. O sacrifício somos eu e você. Os demônios queriam tocar no sacrifício que era apresentado para Deus. Quando Abraão percebeu que os animais iam tocar no seu sacrifício, rapidamente ele levantou as suas mãos e começou a enxotar. Sabe o que Deus está querendo? Levantar cantores, pregadores, para enxotar os púlpitos da nossa igreja, os pastores adultos, esses picaretas que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, homens que têm 2, 3 mulheres, cada cidade tem uma mulher, passa no hotel com cada uma delas. Deus quer hoje levantar homens e mulheres que enxotam essa imundícia da igreja. Sai coisa ruim, sai coisa ruim, sai coisa ruim, sai coisa ruim. Deus pode contar com você, Deus pode contar com você, Deus pode contar com você. Tem coragem, tem coragem, Deus precisa de coragem. Tu posso ter uma fila por aí, tu posso ter uma fila por aí, mas de corações ainda tem vaga, ainda tem vaga. Deus quer homens e coragem. Lá no Rio de Janeiro, não sei se eu contei isso aqui já. Cheguei lá, e o pregador, o fenômeno da vida, fenômeno da favela, só dava ele. Quando eu cheguei lá, disse: então eu já perdi, vai ter lugar para mim aqui, só dá ele. Pregava em toda a igreja, o homem caía, o povo tudo atrás, do glória, aleluia. E daqui a pouco nós esperamos na casa do irmão. Quando de repente os tempos foi se passando, irmão, porque nada melhor que o tempo para dizer tudo. O tempo é quem diz tudo. Aqui, irmão, terno de pregador não engana, sapato de pregador não engana, voz de pregador não engana. Aqui engana, mas lá não passa nada. Nada melhor que o tempo para dizer quem sou eu, nada melhor que o tempo para dizer quem é você. O tempo vai mostrar quem usa máscara e quem não usa, quem está usando de engano, quem não está. Deus vai passar a vassoura nos mascarados da terra. Levanta o irmãozinho. Chegou lá dizendo que era solteirão, não tinha aliança na mão. Aí tem aquela jovem que parece que não pode ver o moço, parece Maria Mola, se derrete, não sabe esperar, não sabe se comportar como uma moça de Deus, se esperando o tempo. As moças tudo atrás dele. Vai atrás do pregador. Ele engana a moça, dizendo que era solteiro, que veio de fora, tal. Já estava noivo para casar. Daqui a pouco chega a família lá de Vitória do Espírito Santo, vem a mulher e os filhos atrás, chega na favela procurando o marido, e toma informação daqui, toma informação de lá. Quando foram descobrir, o camarada estava fugindo da penitenciária, procurado pela polícia, e estava lá na igreja pregando, o povo dando glória, pulando e saltando na presença de Deus. Mas aonde a verdade chega, a máscara cai por terra.